Olá, meus amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Vamos continuar contabilizando na prática. Isso mesmo, vamos aprender contabilidade fazendo aqui exercícios, né? O objetivo é que a gente consiga juntos fazer exercícios. Bom, nós fizemos até o mês de maio toda uma contabilização. Então, se você pegar nosso vídeo, desde que a gente começou, explicando débito e crédito, depois explicando a contabilização exercício de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em longas semanas, né? Acho que dá para você ter uma boa base aí já para se preparar. Então, nós vamos continuar aqui, só que agora nós vamos inserir um outro tributo, né? Nós já vimos o ICMS, agora nós vamos ver o IPI. Mas antes de a gente começar a contabilizar na prática, eu preciso explicar para vocês um pouco do IPI, para que vocês entendam o básico desse tributo, né? Sem querer aqui aprofundar em detalhes do regulamento do IPI, mas pelo menos as regras básicas e a forma de contabilizar, para que depois a gente possa, de fato, contabilizar. Tá bom? Vamos lá, então? Eu separei aqui para vocês uns slides. Olha aí. Vamos lá. Então, o IPI. O que é o IPI? O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Teoricamente, então, quem industrializa produto, quem faz produto, fabrica produto, está sujeito ao IPI, ok? Muito bem, vamos lá. Então, o IPI é um imposto sobre circulação econômica, olha só, e grava a sua etapa inicial na produção ou importação. Então, produziu o produto, importou o produto, no caso da produção, na saída do fabricante, você já está a incidência do IPI, né? Ou na importação. Importou, o IPI já incide ali no despacho aduaneiro, né? A hora que você for retirar a mercadoria. Bom, olha só, essa regra é muito importante. O IPI não está sujeito ao princípio da anterioridade, né? Por expressa disposição da Constituição Federal, está no artigo 153. Por quê? Veja, os demais impostos, lembra que a gente coloca que os impostos, toda vez que é criado um imposto ou é modificada a alíquota de um imposto, ela vale sempre para o exercício seguinte. E lembrando que sempre 90 dias também. Então, o IPI ele não tem esta limitação, ou digamos assim, esse dispositivo. Por quê? Porque o IPI ele é um imposto que pode ser utilizado como uma regulação da economia. Então, imagine que o presidente da República quer estimular o consumo. Ele pode reduzir a alíquota do IPI já durante o ano de algum setor específico, de alguns produtos especificamente. Ou se ele quer diminuir o consumo, né? Falei aumentar o consumo, você diminui a alíquota, né? E se ele quer diminuir o consumo, então ele pode aumentar a alíquota para segurar por questões inflacionárias, questões do país. Então o IPI é um imposto que pode ter modificações em suas alíquotas durante o exercício financeiro, tá? Muito bem. Bom, o IPI deve também, assim como o ICMS que nós já vimos, atender ao princípio da seletividade, ou seja, gravar o produto em razão da essencialidade. Então, quanto mais essencial é um produto, ele deve ser menos tributado, a alíquota deve ser menor. Quanto mais supérfluo um produto, ele deve ser mais tributado. Ok? Sistemática do IPI é igual à do ICMS na forma de escrituração e apuração do imposto. Portanto, o IPI também está sujeito ao mecanismo de débito e crédito. Débito nas operações de saída, crédito nas operações de entrada, ok? Entretanto, o IPI, que nada mais é do que, aí os mais novos não vão saber, mas antigamente, lá na década de 70, né? Existia o imposto de consumo. Então, o IPI é aquele imposto de consumo, mas com outro nome, né? E olha, quem é o contribuinte do IPI? Aqui precisa ficar muito claro e muito nítido para vocês. É o consumidor final, tá?
Então, o contribuinte não é o empresário, é o consumidor final. Tanto que o IPI é o imposto que ele é adicionado no preço de venda. Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Bem, como é que funciona então? O estabelecimento industrial não é o contribuinte de fato, como eu falei, mas ele é o responsável que, por uma determinação da lei, deve cobrá-lo desse e repassá-lo à União. Talvez fique um pouco confuso para você entender isso. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Sabe o INSS, o imposto INSS da Previdência, né, para custear a Previdência? O que acontece todo mês? Se você recebe salário, você vai ver que no seu olerite está descontado lá um valor chamado INSS. Então, o que é isso? O INSS, quem deve INSS é quem recebe salário. Então, você recebe salário, você tem que pagar o INSS. Mas a lei determinou que o empregador desconte no salário e repasse para o governo. Então, ele é um intermediário, ele vai lá, desconta de você, do seu salário, repassa para o governo. É por isso que o empresário que não recolhe o INSS da parte dos funcionários está incorrendo num crime de apropriação indébita e pode ir preso, inclusive, por isso. O IPI é a mesma coisa. O que acontece com o IPI? A lei diz o seguinte, olha, o empresário, a hora que você der saída do seu estabelecimento, você adiciona o IPI na nota e cobra do cliente, e depois você me repassa. Então, da mesma forma, não recolher IPI é crime de apropriação indébita, ok? Muito bem. Um exemplo aqui, ó, na venda de um produto por R$100 é o preço negociado. Imagine que não existisse IPI, ia custar R$100. Vamos imaginar que a lei determine que para esse produto deva colocar uma alíquota de 20%, por exemplo, tá? Então, esse 20% deve ser destacado na nota e cobrado do comprador por ordem e conta da União. Então, se ele ia cobrar 100, 20% a mais, ele vai cobrar 120. Olha lá, preço da mercadoria é 100, 20 de que o governo quer para ele, né? Total, 120. Ok? Muito bem. Agora nós vamos começar a entrar numa parte um pouquinho mais técnica, um pouquinho até mais chata. Olha só, primeiro a gente precisa definir, afinal, o que é uma industrialização. Isso aqui é bem polêmico em alguns casos, né? Mas no caso aqui do artigo 4º do Regulamento do IPI de 2010, que é o Decreto 7.212 de 2010, ele define tudo o que ele entende por industrialização. Então, veja, caracteriza-se industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo. Veja, olha, que modifique a natureza, quer dizer, ele foi feito por uma coisa, virou outra. O funcionamento funcionava de um jeito, agora funciona de outro. O acabamento era de um jeito, aparecia de um jeito, agora aparenta de outro. A apresentação também, né? Ou a finalidade do produto. Exemplo. Aqui exercida sobre matéria-prima, essa é a mais comum, ou produto intermediário importe na obtenção de uma nova espécie. Então, imagina que você comprou um monte de peças, juntou esse monte de peça e formou um produto novo. Comprei placa-mãe, memória tal, montei um computador. Isso é uma industrialização. Que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, acabamento ou aparência. É o que chama de beneficiamento, né? Também isso é caracterizado como industrialização. Aqui consiste na reunião de produtos, peças ou partes que resultem no novo produto. É o que a gente chama de montagem. Também é, né? Aqui importa em alterar a apresentação do produto. Então, acondicionamento, recondicionamento também é. E aqui exercida sobre o produto usado ou parte remanescente do produto deteriorado ou inutilizado, renove. É a renovação
ou recondicionamento. Ok? Muito bem. Veja que diz ainda, são irrelevantes para caracterizar a operação como industrialização, o processo que você faz na obtenção de um produto, aonde você está localizado, aonde estão suas instalações e os equipamentos que você emprega. Ok? Bom, pessoal, nós estamos aí dando um tempo de 10 minutos, acho que fica um vídeo longo, então eu vou dividir esse IPI em duas partes. A próxima semana nós vamos ver a segunda aula de IPI, onde eu vou terminar esse assunto e ensinar a contabilizar para que a gente possa voltar. Você está gostando aí desses vídeos? Convida aí os seus amigos para se inscreverem no canal, ativa o sininho e deixa um like para a gente. Até mais!